No artigo que nós escolhemos, foram usados dois tipos de análises: a análise de agrupamento hierárquico e a análise de componentes principais. A ACP, que é a análise de componentes principais, ela é usada quando temos o objetivo de reter o maior número de informações recolhidas em um número relativamente grande de variáveis correlacionadas em um pequeno número de variáveis não correlacionadas, que são os componentes principais. E essas novas variáveis, elas são as combinações lineares das variáveis originais. A ACP compõe-se na transformação do conjunto original de variáveis em outro mediante combinações lineares de respostas, cujos componentes principais de dimensões equivalentes retêm porcentagens da variância original. Na AA, que é a análise de agrupamento hierárquico, ela é usada com o propósito de dividir um conjunto de dados com a maior homogeneidade intragrupos e maior heterogeneidade entre grupos, e ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa constitui na escolha do coeficiente de semelhança entre os indivíduos. A segunda etapa é a escolha da estratégia de formação dos grupos. No Brasil, usaram técnicas de ACP em bovinos europeus, utilizando características de desmama e sobreano. E foi observado que animais acima da média apresentaram desvios positivos e os animais abaixo da média, desvios negativos. Nesse estudo, foi visado associar o efeito da idade do touro e do mês da colheita do sêmen sobre as características físicas e morfológicas do sêmen de touros, por meio de AA e ACP. Materiais e métodos utilizados. Foram observados entre 1993 a 1999 42 touros, sendo 22 Bos taurus e 20 Bos taurus índicos, com idade entre 12 a 174 meses, mantidos em regime permanente de colheita. Foram criados dois grupos, o grupo E, que é do Bos taurus, e o grupo Z, do Bos taurus índicos. Esses touros fazem parte de rebanhos selecionados e foram considerados animais de destaque pelas boas características que podem ser transmitidas aos seus descendentes. As características consideradas e avaliadas do sêmen dos touros foram volume, turbilhonamento, concentração espermática, motilidade espermática no sêmen fresco, motilidade espermática no instante do descongelamento e motilidade espermática 3 horas após o descongelamento. Vigor espermático no sêmen in natura, vigor espermático no instante do congelamento e vigor espermático 3 horas após o descongelamento. Anormalidades primárias dos espermatozoides no ejaculado, anormalidades secundárias dos espermatozoides no ejaculado, anormalidades terciárias dos espermatozoides no ejaculado e porcentagem de integridade do acrossoma 3 horas após o descongelamento. Constava no banco de dados 14.475 registros contendo informações das ejaculações dos touros, sendo 838 registros de touros europeus e 613 registros de touros zebus. Esses registros foram divididos em dois grupos, um contendo para cada variável a média mensal do período estudado e outro contendo as médias para 5 classes de idade, como mostra na tabela. A análise de agrupamento hierárquica foi processada utilizando-se como coeficiente de semelhança a medida de dissimilaridade euclidiana. Significa que quanto maior o valor observado, menos parecidos, ou seja, mais dissimilares serão as características. O método de agrupamento aplicado para identificar a similaridade entre grupos foi o UPGMA, que traduzido do inglês significa método de grupo de pares não ponderados com médias aritméticas. O resultado da classificação obtida é um gráfico denominado dendrograma, que é um tipo específico de diagrama que organiza determinados fatores e variáveis. Aqui na tabela estão divididos as 5 classes de idade de acordo com a subespécie.
o grupo E, que é dos Bos taurus, e o grupo Z, que é dos Bos taurus índicos. Observando a tabela, podemos ver a diferença de idade em cada uma das classificações das subespécies. As classes de idade 4 e 5 para a subespécie Bos taurus índicos e a classe de idade 5 para a subespécie Bos taurus são classes contrastantes, que é a tabela 2 e a figura 1. Essas classes são formadas por touros com mais idades e indicam comportamento diferenciado das características estudadas em comparação às classes de idade mais jovens. As classes com touros mais jovens que mantiveram-se juntas, que é na figura 1, indica similaridade. Na ordenação das classes da idade da figura 1, o grupo formado à direita, que é a classe Z2 de Bos taurus índicos, e tem com a idade entre 37 a 60 meses, e a classe Z5 é o Bos taurus índicos com idade entre 109 e 138 meses. A classe E5 são os Bos taurus com idade entre 109 a 138 meses, que permaneceu com os touros mais jovens, o que explica o comportamento semelhante das características estudadas nas duas subespécies de animais jovens. Classes de idade intermediária se juntaram em outro grupo, enquanto touros de maior idade tenderam a se contrastar, não formando grupos. Os números à direita de E e Z correspondem aos meses do ano para o período do estudo avaliado, e os componentes CP1 e CP2 retiveram 76,54% da variabilidade existente nas variáveis originais da tabela 2. O primeiro componente é o mais importante, pois é responsável por 61,29% dessa retenção, e as características mais contrastantes nesse componente foi a concentração espermática, com correlação negativa, indicando que classes localizadas mais à esquerda, que é a Z4 do Bos taurus índicos, contém touros com maior concentração espermática. O Bos taurus com a idade de 109 a 138 meses, da classe 5, e o Bos taurus índicos, com idade de 37 a 60 meses, da classe 2, tiveram a apresentar menores concentrações espermáticas, ali na figura 1. A motilidade espermática, o vigor espermático e a integridade do acrossoma do sêmen apresentaram altas correlações positivas com o CP1, indicando que classes de idade à direita da classe Z2 do Bos taurus índicos, com as idades de 37 a 60 meses, e a classe Z5 com a do Bos taurus índicos da idade de 109 a 138 meses, e a classe E5 do Bos taurus com a idade também de 109 a 138 meses na figura 1, que possuíram maiores valores dessas características. Sendo assim, o sêmen da classe 2 da subespécie Bos taurus índicos e da classe 5 de ambas as subespécies apresentaram os maiores valores de vigor espermático e a integridade do acrossoma do sêmen, enquanto o da classe 4 da subespécie do Bos taurus índicos apresentou menor valor dessas características, de todas essas. O segundo componente da CP2 reteve 15,25% da variabilidade original, contida nas características estudadas, e a única variável contrastante foi a anormalidade espermática secundária, com relação positiva, que indica que as classes da idade localizada mais acima possuem o maior número de anormalidade secundária. Assim, a classe 5 do Bos taurus índicos apresenta uma maior quantidade de células espermáticas com essas anormalidades, que é comparada às demais. E os touros das classes da idade 2 e 5 da subespécie Bos taurus índicos e os da classe da idade 5 da subespécie Bos taurus apresentaram um menor valor de concentração espermática e maior valor da motilidade espermática, do vigor espermático e também da integridade do acrossoma. Os touros da classe da idade 2 a 5 os touros da classe da idade 4 apresentaram os maiores valores de concentração espermática. Os demais touros da classe da idade 1 e 3 da subespécie Bos taurus
índicos e os touros das classes da idade 1, 2, 3 e 4 da subespécie Bos taurus taurus se juntaram em um grupo cujas classes possuíram comportamentos similares para essas características. Nas duas subespécies, as características do sêmen de touros jovens ou de idade intermediária apresentaram certa similaridade. No entanto, tornaram-se mais discrepantes à medida que os animais envelheceram. Os Bos taurus taurus são mais suscetíveis aos meses úmidos, que seriam de janeiro a abril, do que os Bos taurus índicos. A análise considerou certa homogeneidade nas subespécies Bos taurus taurus e heterogeneidade nos Bos taurus índicos. Para obtenção do critério de similaridade, foi utilizado a distância euclidiana, que pode ser estimada apenas quando se dispõe da matriz de covariâncias residuais, estimadas a partir de ensaios experimentais com repetições. A distância generalizada de Mahalanobis inclui a variabilidade de cada unidade experimental, e não somente a medida de tendência amostral. Por isso, é recomendado para dados provenientes de delineamentos e as características correlacionadas. O CP1 determinou 50,46% de retenção da viabilidade. As características contrastantes foram motilidade espermática, vigor espermático e integridade do acrossoma, indicando que o mês da colheita é responsável por essas variações. O CP2 determinou 21,92%, contrastando as variáveis turbilhamento espermático e concentração espermática. Esses valores nos Bos taurus taurus foram inferiores ao dos Bos taurus índicos. Já as anormalidades terciárias foram maiores nos Bos taurus índicos. Os touros velhos produziam maior quantidade de doses e melhor desempenho produtivo em centrais de inseminação artificial. A quantidade de doses foram menores em março e maio devido ao estresse na época de colheita, o que sugere a adoção de medidas que reduzam esse estresse, como sombreamento artificial, microaspersão e terapia de micronutrientes para aumentar a resistência do estresse ambiental. As amostras coletadas nos meses úmidos apresentou menor valor de vigor espermático, motilidade espermática e integridade do acrossoma, resultando em menor qualidade dessas amostras. Portanto, é importante evitar o estresse ambiental e meses úmidos para obter um sêmen de melhor qualidade.